Tiago 5, versículo 8. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Diga comigo: a vinda do Senhor está próxima. Só os homens digam isso. Agora as mulheres repitam isso. Esses dias a gente está sendo bombardeado na mídia com a notícia da guerra lá na região do Oriente Médio. Oriente Médio é o nome que se dá àquele espaço geográfico onde está Israel, Irã, Líbano, Jordânia, Egito. Aquela região ali é chamada de Oriente Médio. E ali tem tido grandes conflitos militares, ideológicos, porque muitos não aceitam a presença do Estado de Israel, a presença de um Estado judeu ali naquele lugar. E desde 1948, quando o Estado de Israel foi restituído, reorganizado, tem havido muitos conflitos naquela região. Israel já foi atacado de uma só vez por 14 nações. 14 nações se uniram contra Israel. E Israel venceu a todos eles. Você pode não gostar de Israel, você pode não gostar de muita coisa. A guerra não é uma coisa boa de se ver. A guerra não é uma coisa com a qual a gente deve se empolgar. Mas a guerra, às vezes, ela vem até nós. E do mesmo modo que existe guerra ali no Oriente Médio, em que Israel é atacado pelos seus adversários, ou às vezes tem que fazer ataques de defesa. Por exemplo, quando ataca as áreas onde o Irã supostamente estaria fazendo bombas, é para se proteger. Do mesmo modo, a sua família está sob ataque. A sua família é alvo do inferno. O diabo quer atingir a sua família e quer destruir a sua família. Lembre-se que ele veio para roubar e matar e destruir. Essa semana, um ator da Globo, Casarré, ele começou um movimento que é inspirado em um outro movimento que já existia com outro nome. E ele queria reunir homens em um encontro para falar de masculinidade, mas também falar de paternidade. Falar de homens serem homens conforme o padrão bíblico. Homem é macho, homem não é machista, homem não é para maltratar, não é para ser grosseiro, mas tem que ter postura máscula, de virilidade, de homem. E mulher é para ser feminina, para ter postura de mulher, de fêmea. E em nenhum aspecto o homem deve se colocar num papel de superioridade sobre a mulher, e nem esta em relação ao homem. Mas o rapaz foi atacado de uma maneira covarde, por formadores de opinião, por intelectuais de Araque, por gente que não tem o que fazer a não ser atacar quem pensa diferente deles. E eu peguei essa história e tomei como um exemplo do que está acontecendo com a igreja brasileira. A igreja brasileira está entrando numa fase perigosa, de acomodação, de mornidão. E a palavra do Senhor diz que os mornos serão vomitados. E nós precisamos ter postura, ter coragem, ter lado. E não confunda a minha fala. Eu não estou falando de política. Eu estou falando de postura espiritual. De ter lado em termos de termos posição quanto àquilo que Deus estabelece na sua palavra. Às vezes as situações elas vêm contra nós, assim como as guerras vêm contra um país. Um país tem riquezas, um país está em paz, e o outro país cobiça as suas riquezas e invade aquele país para roubar as suas riquezas. Do mesmo modo você está em paz, você vive bem com a sua família, mas o diabo, ele é terrível, ele é estratégico. Ele procura ver onde é que existem campos minados na sua família, onde existem áreas na sua família que de alguma forma ele pode agir para tentar a partir daquilo implodir, demolir e destruir a paz e a estrutura espiritual da sua casa. A Bíblia conta a história de um homem que edificou uma casa sobre a rocha. E o outro, invejoso, fez uma casa igual, mas sobre a areia.
E quando o vento veio, e a chuva veio, a inundação veio, a casa da rocha permaneceu firme, mas a casa da areia desabou. E a Bíblia diz, através da boca do Senhor Jesus, que foi grande a sua queda. O que é importante não é o que você está construindo para que o mundo veja. O que é importante não é a aparência que você está vendendo para os outros. Não é a imagem que você está construindo para fora. O que é importante é o que você está construindo para dentro. E isso passa por uma autocrítica. A autocrítica é talvez uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque é olhar para dentro de si mesmo, é fazer uma análise das suas atitudes, não só das suas palavras, mas também das suas ações. E saber se você tem tomado postura de homem, de chefe de família, de sacerdote do seu lar. E se você, mulher, tem tomado o papel de adjutora, de parceira, de companheira ou de julgadora. Muitas vezes dentro do lar o que vemos é uma posição de competição, em que o homem tenta se sobrepor à mulher e esta ao homem. E Deus não estabeleceu assim. Homem e mulher são parceiros, são aliados. E a sua família, a minha família e as famílias da terra estão sob ataque. Por quê? Porque o inimigo sabe que todos nós, por mais felizes que tenha sido a nossa infância, por mais ajustado que tenha sido o nosso lar, todos nós temos traumas, todos nós temos marcas negativas, todos nós carregamos em nossa história, talvez escondido no inconsciente que a gente nem lembra, algum aspecto da nossa personalidade que nos enfraquece e nos fragiliza. E é exatamente aí que o diabo vai trabalhar. Nas nossas inseguranças, nas nossas incertezas e dúvidas, nas nossas fragilidades. Eu quero convidar você hoje a uma reflexão bíblica comigo, que tem um aspecto escatológico, mas também tem um aspecto familiar. O título da mensagem, para quem gosta de anotar, se bem que eu vou botar no grupo da igreja depois, é Até que Ele Volte. Você pode dizer isso? Vou ler o texto de novo. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. O apóstolo Tiago era irmão de Jesus. Esse Tiago aqui era irmão do Senhor por parte de mãe. Ele está dizendo à igreja que a igreja precisa exercitar a paciência. Ora, onde a paciência se estabelece, o desespero não vem. Ele está dizendo que nós precisamos ter corações fortes. Ou seja, os nossos sentimentos, eles não podem ser voláteis. Eles não podem ser como a onda do mar que vai para um lado e para o outro. Nós temos que ter firmeza como a casa da rocha. E não insustentabilidade, possibilidade de desabar ao menor ataque, à menor dificuldade, como acontece com a casa edificada sobre a areia. Ele está dizendo que nós temos que colocar a nossa esperança em Deus. Nós vivemos num tempo que hoje ele é marcado por guerras, por crises econômicas, por instabilidade social e por uma polarização cada vez mais ideológica no mundo. E a pergunta que vem é: para onde iremos nós? O que é que nós vamos fazer? Que postura nós vamos tomar? Muitos corações já estão sendo moldados conforme a mentalidade desse mundo. Porque você tem a televisão, você tem a internet, você tem as pessoas que são chamadas de influencers, formadores de opinião, e até no mundo gospel tem essas pessoas que estão formatando a nossa mentalidade. Estão refazendo o modo da gente pensar. Essa semana mandaram para mim um vídeo de uma suposta sexóloga cristã. Ela disse que é cristã e que é especialista em sexologia. E ela dando cada conselho para as mulheres cristãs fazerem isso e aquilo, que eu fiquei me perguntando, essa mulher é mesmo crente? Porque os conselhos que ela estava dando para as mulheres fazerem, era como se toda a vida do casal girasse apenas em torno da sensualidade e da sexualidade exposta. E na verdade a vida a dois vai muito além disso. É claro que inclui também isso, mas ela vai muito além disso. Ela inclui respeito, ela inclui ética, ela inclui postura de dignidade, ela inclui ser movido por princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus, segundo o reino. E aí eu fiquei me perguntando, o que é que está acontecendo? Por que está tudo tão turbulento? Como se ondas terríveis estivessem vindo sobre nós. E eu cheguei a uma conclusão,
que nós estamos sendo desafiados a observar o que está acontecendo e tomar uma postura. Diga para a pessoa próxima de você: estamos sendo convidados a tomar uma postura. E o que temos que fazer? Permanecer firmes. Firmes e inabaláveis. Eu estava ponderando com um colega pastor de uma outra igreja essa semana sobre o que está fazendo tantos crentes viverem mudando de igreja em igreja. Cada pessoa tem sua opinião. E essa inconstância das pessoas é porque elas estão insatisfeitas consigo mesmas. Então elas buscam novos espaços, novos ambientes, novas experiências, para ver se elas preenchem um vazio que está dentro delas, falando bem forte e causando insatisfação, insegurança, intranquilidade. Quando na verdade o que nós precisamos não é buscar fora, é buscar dentro. É buscar dentro através de uma vida de devoção, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, uma vida de mergulho na presença de Deus, uma vida de oração, uma vida de buscar o perdão de Deus através da confissão dos nossos pecados. Pois quando confessamos os nossos pecados e reconhecemos as nossas fraquezas, nos tornamos fortes e aptos para vencer as astutas ciladas do diabo. Ponha na cabeça uma coisa: o diabo não vai desistir nunca, até que ele seja derrotado pelo Senhor. Quando ele vier, quando ele voltar, ele não vai desistir de tentar destruir você, de tentar destruir a sua fé, destruir a sua paz, a sua segurança, tanto pessoal como familiar. Mas a boa notícia que eu trago para você é que a palavra de Deus apresenta o antídoto, o remédio para combater essas coisas. Amém? A primeira coisa é que a Bíblia diz que nós devemos ter perseverança. O autor diz assim: sede vós também pacientes. Só é paciente quem é perseverante. A palavra grega para paciência, hupomone, que significa literalmente permanecer firme sob pressão. É como quem sustenta uma posição em meio a um colapso ao redor. Imagina que você está tudo se acabando à sua volta e você está ali firme. Você tem um inimigo vindo contra você, você está armado para defender a sua posição. Se o inimigo avançar, você dispara nele. Está tudo desabando à sua volta. Tem gente morrendo, bomba explodindo. Mas você sabe que se você sair da sua posição, aquela posição fica desguarnecida. Como o mesmo princípio vale para todos os outros que estão guardando posições. E sabe qual é a posição que você está guardando? É a posição da sua família e da sua alma. A posição de quem quer estar presente no lugar certo, em que Deus estabeleceu que você esteja. Você pode dizer um amém a isso? É como quem sustenta uma posição, mas em meio a esse colapso não se deixa abalar, permanece firme. É para o cristão que não negocia a sua fé diante das circunstâncias. Ele passa por dificuldade, ele passa por provação. O diabo sopra no ouvido dele através de um amigo, através de uma postagem, através de um filme, de uma novela, de qualquer coisa que seja, para fazer ele ser dissonante daquilo que a palavra de Deus diz. Diz: olha, tem esse caminho aqui, é o caminho fácil, vai por esse caminho, resolve desse jeito, bobo. Foi assim que Satanás fez com Eva. Foi o que Deus disse. Ele disse que não é nem para tocar no fruto. Ah, Deus fez isso porque no dia que você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Ele plantou no coração da mulher a dúvida para não acreditar no que Deus tinha dito, e a ambição para querer ser igual a Deus. O diabo quer sempre dizer assim: ah, sua mulher não está lhe dando o que você quer? Olha aqui uma saída. Seu marido não está lhe dando o que você quer? Olha aqui uma saída. Ah, seus pais não estão dando o que você quer? Olha aqui uma saída. Ah, os seus filhos não têm postura como você gostaria? Olha aqui uma saída. O diabo tem várias saídas, que são atalhos para o inferno. A Bíblia diz que há caminho que parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Mas eu convido você essa noite a ser perseverante naquilo que é correto, naquilo que é bíblico, naquilo que é fundamentado na palavra de Deus. Epístola de Tiago, capítulo 1, 3, revela que as provações, elas produzem firmeza espiritual. Diga: provação vem com a permissão de Deus para nos fortalecer. Provação é diferente de tentação. A tentação tem um propósito de derrubar, de destruir, de abalar a sua fé, de afastar você da comunhão e da presença de Deus. A tentação vem do diabo, mas a provação é uma prova
é um teste. Vem com o consentimento de Deus, dentro do limite da sua fé, porque Deus quer lhe aperfeiçoar, para que você seja mais santo, para que você seja mais firme, para que você seja mais inabalável, para que você seja mais convicto, para que você seja mais resiliente, capaz de resistir no dia mau e na presença de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, permanecer de pé. Dê um aplauso ao Senhor por isso. É fácil? Não. O Apocalipse, o Senhor disse que se você for fiel até o fim, você receberá a coroa da glória. Há uma promessa de uma coroa de glória para os que permanecem fiéis. Mas a Bíblia deixa bem claro, tanto no Apocalipse como em outras passagens do Antigo e também do Novo Testamento, que a fidelidade é uma escolha. Depois que Israel conquistou a terra de Canaã e expulsou os inimigos e se estabeleceu, o povo se acomodou, não tinha mais que lutar, não tinha mais que fazer guerra. O povo começou a adorar os deuses dos povos que eles haviam derrotado. Quando Josué soube disso, Josué se enfureceu, se indignou, mandou buscar os líderes e disse: olha, vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Se é o Deus que nos tirou do Egito, que nos deu essa terra, ou se vocês querem servir aos deuses dos povos que aqui habitavam. Vocês façam sua escolha, porque eu e a minha casa já tomamos posição. Eu e a minha casa decidimos ser perseverantes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dias difíceis todos temos. Dias difíceis todos encaramos. Seja na vida relacional, na vida no aspecto do trabalho, na saúde, nas emoções, até mesmo na nossa espiritualidade. O grande profeta Elias era um homem de grande fé, de grande intimidade e comunhão com Deus, que orava e caía fogo do céu. Mas um dia ele desabou emocionalmente. Correu para o deserto com medo de Jezabel, a rainha, o matar. E sentado debaixo de uma árvore, ele levantou os olhos para o céu e disse: Deus, eu não aguento mais sofrer. Deus, eu não aguento mais sofrer. Deus, eu já estou cansado. Me leva, me mata. E ali está registrado na Bíblia aquela passagem do grande homem de Deus, que era sim um homem de Deus e que tinha sim intimidade com Deus, e ninguém pode contestar isso. Essa passagem está registrada para dizer a mim e a você que até um homem de grande fé, uma mulher de grande fé, pode ter um dia ruim, um dia difícil, um dia de desistência. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, em quem nós temos a vitória, porque Ele é socorro bem presente no tempo da angústia. Como diz o Salmo 46, versículo 1. A Bíblia diz que Deus, ao invés de tirar a vida dele como Ele pediu, mandou anjos para alimentá-lo. Significa que a palavra de Deus vai te alimentar, ela vai te dar força. É por isso que a Bíblia diz que você deve meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ser perseverante, ter perseverança no estudo e na leitura da palavra, para no dia difícil o Espírito Santo trazer à tua memória aquilo que te dá esperança através da revelação e da memória da palavra de Deus. Seu casamento está em dificuldade, seu relacionamento com seus filhos está em dificuldade, as finanças não vão bem, a saúde está ameaçada, há risco de morte, você não tem segurança para muitas coisas, mas a Bíblia diz que existe algo no que você pode ter segurança, nas promessas do seu Deus. E a Bíblia te desafia a ser perseverante. Diga, ser perseverante é uma escolha. Permanecer fiel, mesmo quando o mundo se torna instável e incerto, quando guerras, crises e colapsos morais e espirituais pressionam a nossa fé, escolhendo continuar crendo, orando e servindo, apesar das circunstâncias, é talvez a maior demonstração de fidelidade a Deus. Permanecer perseverante em meio à crise é uma grande demonstração do quanto você ama e respeita o seu Deus. Tudo está dizendo que eu devo desistir. Tudo está dizendo que eu devo abandonar a fé. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo disse isso quando ele estava sendo perseguido, apedrejado, torturado, depois foi preso, foi condenado e por fim foi decapitado. A cabeça dele foi cortada fora
Paulo sabia o risco de morte que ele corria por pregar o evangelho. Eu não estou dizendo que Paulo era terrorista, eu não estou dizendo que Paulo era assassino, não estou dizendo que Paulo era ladrão, eu estou dizendo que Paulo era um mensageiro de Deus e Deus permitiu que ele sofresse, Deus permitiu que ele fosse perseguido, Deus permitiu que ele fosse preso, Deus permitiu que ele fosse torturado, Deus permitiu tudo na vida dele, mas em tudo isso, Deus foi glorificado através da sua vida. Porque a esperança de Paulo não está nessa vida. E tem muito crente sofrendo porque colocou as suas expectativas só nessa vida. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre o grão de trigo que cai na terra e a semente tem que morrer para que possa brotar e então nascer um pé de trigo que vai dar muitas espigas. Um caroço de milho tem que morrer para que nasça um pé de milho e dê muitas espigas. E você tem que morrer, eu tenho que morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vaidades, morrer para o nosso ego, morrer para as nossas expectativas que são apenas humanas e renascer em Cristo Jesus para vivermos as expectativas de Deus, o sobrenatural de Deus e que vai se manifestar pela nossa perseverança. Ser fiel até o fim e eu te darei a coroa da vida. Mas aí a perseverança gera um fruto. O passo seguinte, que é a esperança. A palavra esperança é o pis, é uma expectativa segura e confiante nas promessas de Deus. Significa alguém que está sustentando a sua crença no seu Deus quanto ao futuro, mesmo quando tudo parece ameaçado e incerto. A esperança é a firme certeza em meio às incertezas. Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 24, ele aponta para a salvação que nós aguardamos, que ainda não vimos, mas que nela cremos e nos movemos por esperança. Alguém aqui já foi no céu? Alguém aqui foi arrebatado e foi ao céu? Alguém aqui recebeu uma mensagem com um vídeo mostrando o céu? Olha, eu estou aqui, já morri faz uns anos, você lembra de mim? Eu estou aqui no céu, olha como é bom aqui. Nenhum de vocês recebeu isso e nem vai. A nossa esperança é firmada em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa única esperança. É nele que nós estamos firmados. E a nossa experiência com ele, gente, ela não é firmada em fatos comprovados segundo a regra humana. Ela é baseada em uma experiência individual, pessoal e espiritual. Quando você foi convencido de que você era pecador, não foi por um argumento humano. Deus usou uma boca de uma pessoa, ou usou um texto, ou um vídeo, uma pregação, um filme, uma música. Deus usou uma circunstância, uma experiência que você viveu. Deus usou alguma coisa para poder levar você a ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, mas você não se convenceu porque você é especial e você tem uma mente superior e você raciocinou, elocubrou as coisas, pensou com intelectualidade superior. Não é dessa forma. Você foi convencido, foi pelo Espírito Santo, porque é Ele, somente Ele, diga somente Ele, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, eu digo de novo, em quem nós temos a vitória, porque Jesus Cristo se manifestou para desfazer, para destruir, para desmantelar, para desarticular, para explodir com todas as artimanhas do inferno contra você. Obrigado por esses 3 amém, Senhor. Ainda tem crente aqui. Jesus Cristo veio para roubar, matar e destruir, não é verdade, gente? Misericórdia mesmo. Eu falei para ver a reação de vocês. Quem veio para roubar, matar e destruir foi Satanás. Mas Jesus Cristo veio para que você tenha vida. E vida em abundância. Existe no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que foi escrito em grego koiné, 3 palavras básicas para a vida. Psique, que é vida no sentido de alma. Alma, minha alma. Bios, que é vida no sentido de carne. Vida, eu estou vivo, vida biológica, carne, mas também serve para plantas. Então você é um ser vivo, você é um ser biológico.
Você tem alma, você é um ser psicológico. Então você tem vida na dimensão emocional, você tem vida na dimensão física. Mas só que em João 10:10, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para que todos tenham vida, e vida em abundância, ele usou Zoe, que significa vida eterna, vida superior, vida espiritual no padrão de Deus. E Jesus Cristo veio para que você tenha uma vida semelhante à que ele tem na glória eterna. É por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18, que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro em novos corpos. Quer dizer que o espírito deles vai estar em um novo tipo de corpo. Não é matéria orgânica como a gente tem hoje. É um tipo de corpo diferente, que a Bíblia não descreve, apenas diz que é diferente. E aí depois os que estiverem vivos vão passar por um processo metamorfose, que a gente traduz como transformação. Eles serão transformados, metamorfoseados, quer dizer, essa carne que a gente tem, ela vai deixar de existir e de algum modo um outro tipo de corpo vai surgir para que habitemos nele. Por quê, pastor? Porque o corpo é apenas a casa onde o seu espírito mora. A sua essência, quem você é de fato, é o seu espírito. Deus é espírito. Quando ele quis comunicar-se com a humanidade, ele assumiu a forma humana na pessoa de Jesus, pelo seu poder, pela sua palavra. Lembre que foi pela palavra que as coisas foram criadas. E disse Deus, haja, e as coisas existiram. Então pela palavra, ele fez existir em Maria, uma virgem, um bebê. E ali ele colocou o seu espírito. E a Bíblia diz que Deus quer derramar do seu espírito sobre toda a carne, para renovar a nossa esperança na glória. E a esperança na glória é a certeza. Parece até uma contradição, porque se é esperança ainda não é certeza. Mas para o crente a esperança é uma certeza. Repete essa frase. Por que para o crente a esperança é uma certeza? Porque está firmada em Cristo Jesus. E essa certeza só se dá através de uma experiência genuína. Genuína quer dizer o quê? Verdadeira, de novo nascimento. E o que é novo nascimento? É morrer e nascer de novo. Em João capítulo 3, Jesus foi procurado por um dos homens mais sábios de Israel, um intelectual que fazia parte da alta corte judaica, chamado Sinédrio. O Sinédrio, gente, era como se fosse o Supremo Tribunal daquele tempo. Lembre que Israel era um país fortemente influenciado pela religião. Você não vê falar no Irã que são os ayatolás que mandam no país? Tem o presidente e tudo, mas quem decide tudo são os ayatolás. Naquele tempo o Sinédrio era um grupo de 70 a 72 mais ou menos sábios judeus, homens já velhos, experientes, sacerdotes, estudiosos das escrituras, que tinham autoridade espiritual para dizer o que era certo e o que era errado. E dentre eles tinha um chamado Nicodemos. E ele era um homem influente, respeitado, um homem culto na religião judaica. E ele começou a ter dúvidas da prática judaica que ele fazia, quando ele soube dos feitos de Jesus. Ele foi tomado por uma curiosidade aguçada, cada vez maior, mais crescente. Ele queria ter um encontro com Jesus, mas ele tinha vergonha de procurar Jesus em praça pública, aos olhos de todos, porque ele era um homem importante, era uma autoridade religiosa. O que iam pensar dele, ele procurar Jesus? Então a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus de noite, já bem tarde, escondido. E quando ele procurou Jesus, Jesus não o esnobou. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia a influência que aquele homem tinha. E ele disse, Rabi, que é o mesmo que Rabino, o mestre. Tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. João capítulo 3, Evangelho de João. Jesus olhou para ele e deu uma resposta diferente do que ele tinha dito. Porque Jesus não responde o que nós esperamos, Jesus responde o que nós precisamos. Talvez a resposta que Deus está dando às suas orações não seja a que você esperava, mas seja aquela que está firmada na esperança da revelação do propósito. Porque o propósito tem a ver com a vontade de Deus e não com o alinhamento com a sua vontade. Toda a questão gira em torno dessa palavra, alinhamento. Você tem que estar alinhado.
Alinhado quer dizer ir nesta linha, nesta direção. E quando o que você está fazendo, o caminho que você escolheu, a postura que você adota, a maneira como você vive, a forma como você trata a sua família, seus relacionamentos, até a si mesmo, quando isso está indo numa linha, numa direção diferente, então Deus te dá uma resposta diferente. Ele permite circunstâncias diferentes, porque Ele quer te colocar em alinhamento com o propósito, com a vontade eterna dEle. Quem recebe essa palavra? Ele disse para Nicodemos: em verdade te digo. Era uma expressão que significa em português verdadeiramente, com toda certeza. Significa isso no português de hoje. Com toda certeza, foi isso que Jesus disse. Com toda certeza eu te digo: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Nicodemos pirou, porque ele não entendeu nada. Jesus falou de linguagem espiritual, ele entendeu em linguagem humana. Jesus falou de nascimento no Espírito, ele entendeu de nascimento biológico. Aí ele pergunta, um homem sábio, e faz uma pergunta tola: mas como pode um homem velho como eu, ele já tinha mais de 70 anos, como pode um homem velho como eu nascer de novo? Por acaso eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Está cheio de gente assim na igreja de Cristo hoje. Diz que tem esperança, mas quer se mover pela lógica do raciocínio, do 2 mais 2 são 4. Saia dessa visão. Quem quer viver no mundo espiritual, vive pela fé. Quem quer viver no mundo espiritual, vive pela revelação da palavra e pela instrumentalidade do Espírito Santo. Diga amém a isso. Você não se move mais pelo que você quer ou pelo que convém. Você se move pelo que Deus diz. Porque a lógica humana diz que 5 pães e 2 peixinhos mal dá para 2 pessoas comerem. Mas a lógica de Jesus diz: olhe com esperança, 5 pães e 2 peixinhos é tudo que eu preciso para alimentar uma multidão, porque eu só preciso de alguma coisa para começar a fazer gerar mais. Diga: Deus não multiplica do nada. Quando o profeta Eliseu chega na casa da mulher e a mulher o atende bem, ela não está honrando apenas a ele, ela está honrando o Senhor, porque ele representava o Senhor, o profeta Eliseu. E Eliseu resolve retribuir aquela mulher pobre, viúva e carente. O que é que você tem? Eu só tenho um pouco de azeite. Pega todas as vasilhas que você tiver, pede todas as vasilhas da vizinhança e vai derramando o azeite. Aquela mulher se move por esperança. Ela pega o azeite e começa a derramar, e ela vai notando que o azeite não para de derramar. Ela vai virando e o azeite vai derramando, ela vai virando e o azeite vai derramando. Deus está dizendo que a unção dele não vai parar de cair sobre a vida dos que se movem por esperança. Você não se move por circunstâncias. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que nasceu de novo. É alguém que tem as suas incertezas, suas imperfeições, mas que tem fé no Deus da Bíblia, no Deus da glória, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia mostra que Abraão creu contra a esperança. Deus disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ainda vou te mostrar. Ele não tinha certeza de nada, mas ele creu, ele plantou esperança e disso brotou a fé. A esperança que gera fé. E ele saiu da sua terra, da zona de conforto, onde todos os parentes estavam, e foi para uma terra desconhecida que ele não sabia nem onde era. E Deus disse mais: eu vou te dar um filho, gerado da sua esposa, e tu serás pai de muitas nações. E ele creu. Ele se moveu por esperança e por fé. E ele passou 25 anos rodando para um lado e para o outro, até que nasceu Isaac. E de Isaac nasceu Esaú e Jacó. E Jacó virou Israel, e de Israel nasceram as 12 tribos. As 12 tribos viraram o povo de Israel. O povo de Israel vai para o Egito, sofre o pão que o diabo amassou. Mas não desiste de pertencer e ter esperança de que um dia voltaria à sua terra prometida. E eles voltam e possuem a terra, porque eles não desistiram da esperança. Pergunte à pessoa próxima de você: você já desistiu da sua esperança?
No tempo de Deus, tudo vai se encaixar na sua vida segundo a vontade de Deus, segundo os planos e os propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida, mas não segundo aquilo que você quer. Manter os olhos na eternidade, acima das circunstâncias temporais, das coisas deste mundo, é essencial para manter viva a esperança. Esperança que não se define, irmãos, num destino final estabelecido segundo as nossas próprias metas. Todos nós temos algum plano pessoal: casar, ter filhos, formar os filhos, casar os filhos, envelhecer com qualidade de vida. Todo mundo estabelece algum plano para si. Mas no meio do caminho, Deus muda às vezes esse plano e nos coloca em uma outra posição. Porque Deus não nos chamou para nos movermos segundo o nosso querer. Deus não nos chamou para sermos aquilo que a nossa vaidade determina que nós devemos ser. Deus nos chamou para nos alinharmos e nos ajustarmos a um plano e a um propósito espiritual que glorifica a Ele e estabelece os caminhos e os meios para que outras pessoas sejam alcançadas, tocadas e transformadas pelo seu poder. Partindo deste princípio, eu e você somos chamados a sermos agentes de transformação em meio a uma sociedade caótica que vive perdida, sem rumo e sem esperança. Mas Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em todos nós é a esperança da glória. Pois quando verdadeiramente Cristo reina em nós, já não somos movidos pelo nosso querer. É Deus quem opera em nós, fazendo renascer a esperança em corações desistidos. Creia nisso. Amém? Então diga: eu quero me mover por esperança. E a terceira e última coisa é a vigilância. Vigilância vem do grego gregorel, que significa estar desperto, estar atento, como um guarda que está vigiando alguma coisa, talvez as portas de uma cidade. E para isso ele tem que ter discernimento, que é a capacidade de determinar cada coisa como ela realmente é. No mundo espiritual, vigilância tem a ver com discernimento espiritual, com a capacidade de enxergar os enganos de Satanás para nos desviar dos caminhos e dos planos e propósitos de Deus. Em Mateus 24, 42, Jesus alerta sobre nós estarmos preparados para a sua volta. Nós precisamos nos guardar da imundície deste mundo. E aí a Bíblia diz assim: vigiai e orai. Ora, por que vigiar vem antes de orar? Porque quem vigia está atento ao perigo. E quando você está atento ao perigo e ele se aproxima, você consegue discernir, quer dizer, interpretar, entender claramente que tipo de perigo vem sobre você. Então você sabe exatamente como se prevenir, como se posicionar e até mesmo no mundo espiritual, como orar a Deus em relação àquilo. Aquele que não vigia, ele ora como quem atira de espingarda, com tiros que saem para todo lado. Mas você é chamado a atirar com um rifle, um tiro certeiro, um alvo por vez. E o seu alvo é a sua vida de santidade na presença de Deus, a sua vida de entrega, a sua vida de devoção, a sua vida de dependência do Espírito Santo. Para que então, vivendo a vida no Espírito e pelo Espírito, você seja guiado a estar no centro da vontade de Deus. E você não deixe mais que a sua carne, que os seus desejos, que os seus impulsos controlem você e levem você a fazer coisas que você depois se arrepende, se sente mal, se sente sujo, se sente pecador, se sente indigno. Quando você decide viver em santidade na presença de Deus, você tem que ter essa vigilância como uma atitude permanente para resistir no dia mal e permanecer de pé. Amém? Diga: eu quero permanecer de pé, em nome de Jesus. Então, viver em vigilância implica viver em santidade. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em vigilância é valorizar a igreja como refúgio espiritual. A pastora Nilza tem uma frase que ela usa que eu acho bem interessante. Ela diz assim: olha, a igreja tem seus defeitos, as pessoas da igreja têm suas falhas, mas com tudo isso, a igreja ainda é o lugar mais seguro para se estar. E ela não está falando de igreja apenas a estrutura física do templo. Ela está falando da comunidade da igreja.
Ainda é um lugar onde somos movidos por princípios e valores, mesmo com as nossas falhas. Mas o mundo aí fora é movido por ganância, é movido por inveja, por disputa de poder, de dinheiro, por difamação, por mentira, por engano, por trapaça, por injúria. Mas nós não somos chamados para isso. Somos chamados para viver em santidade, para viver em amor. E amor implica arrependimento. Arrependimento implica pedir perdão implica mudança de postura e de atitude. Porque quem é de Cristo é transformado a cada dia. Jesus Cristo disse que quem quisesse vir após Ele, negasse a si mesmo, tomasse cada dia a sua cruz e então o seguisse. Então eu e você somos chamados a uma transformação diária. O apóstolo Paulo diz: renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, do nosso discernimento, que é fruto da vigilância, da atenção. Olha, aquilo ali está vindo contra mim de uma maneira terrível. Aquilo ali pode ameaçar a minha fé. Eu vou cair fora. Às vezes você abandona um emprego. Às vezes você deixa de frequentar um ambiente. Às vezes você deixa de andar com certas pessoas, porque elas são tóxicas espiritualmente. Elas estão contaminando você. Ou um ambiente, ou uma pessoa. Está levando você a se afastar de Deus, a se afastar do que é reto, do que é bom, justo e agradável aos olhos de Deus. E você que vive vigilante, percebe isso e cai fora. Você decide viver em santidade para fortalecer a sua fé. Ninguém tem uma fé forte sem ser vigilante. Você decide viver em vigilância para fortalecer a comunhão. Você não vai ter comunhão com o Senhor ficando desatento às astutas ciladas. O apóstolo Tiago disse que o inimigo das nossas almas anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele trabalha nas nossas falhas, nas nossas pequeninas falhas, que às vezes nem atentamos para ela. E ele vai investindo naquilo para tentar nos conquistar e nos dominar. Às vezes a nossa vaidade, a vaidade do macho, a vaidade da fêmea, o elogio inesperado de onde não deveria ter vindo, uma resposta que não deveria existir, um tipo de reação de conivência com o que não convém, uma proposta imoral para algum negócio escuso e ilícito que vai trazer lucro financeiro, mas que vai trazer desonra no mundo espiritual. Há muitas coisas que o inimigo bota como casca de banana para você escorregar e cair, mas aquele que vigia, esse permanece de pé. E é isso que eu profetizo para a tua vida, em nome de Jesus. Quem vigia permanece firme, porque vive a verdade da plenitude do Evangelho de Cristo. Evangelho quer dizer boa nova. E a boa nova é que Jesus Cristo veio para ser o meu e o teu modelo. Jesus Cristo veio para ser a nossa referência do tipo de pessoa que devemos ser. É em Cristo que vamos encontrar o melhor modelo de marido, mesmo ele não tendo sido casado. É em Cristo que vamos encontrar o melhor modelo de esposa, mesmo ele não sendo uma mulher. É em Cristo que vamos encontrar o melhor modelo de filho, o de pai, mesmo ele não tendo sido pai, embora ele seja pai espiritual para todos nós. Porque o que nós vamos buscar em Cristo são as suas referências espirituais, de caráter e de postura. E quando nós olhamos para a conduta de Cristo, nós entendemos que não basta falar de Cristo, não basta falar do seu amor, não basta falar da sua palavra, não basta conhecer a sua palavra revelada nas Escrituras, não basta dizer que crer nela. Mais que tudo isso, é preciso viver a plenitude da palavra. Porque de que adianta você dizer que crê e as suas atitudes apontarem ao contrário? O mundo não está preocupado com o quanto você sabe de Bíblia, mas o mundo está observando o quanto você vive de Bíblia. O quanto você pratica do que você diz crer na Bíblia. É tempo de vigilância para que vivamos a plenitude da palavra. E concluindo, em meio ao caos, nós cristãos somos chamados a sermos perseverantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58, onde Paulo fala sobre ressurreição, onde Paulo fala sobre nova vida. E Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os mortais. Por quê? Porque quem espera em Cristo só nessa vida, está enxergando a fé só no plano temporal. Essa semana eu estou num grupo de pastores do seminário que eu estudei e um colega colocou lá uma teoria que, a meu ver, não tem pé nem cabeça. Ele disse que muitas pessoas acham que a volta de Cristo vai ser uma volta, que as pessoas vão desaparecer e aparecer em outro lugar, mas ele disse que
o arrebatamento vai ser o desaparecimento da igreja em alguns lugares do mundo, onde a fé está esfriando, o povo não está mais se congregando. Eu digo, que besteira, não tem nada a ver isso aí. E eu fiz uma análise teológica e botei lá no grupo, ele não respondeu. Muitas pessoas, infelizmente, elas estão vendo exatamente as coisas conforme a interpretação mundana, a visão secular. Se você começar a interpretar a Bíblia com a visão deste mundo, você vai perder a sua fé. Um certo político aí, há pouco tempo, disse que Jesus foi crucificado porque ele foi acusado de botar os pobres contra os ricos. Não tem nada a ver isso aí. Escotoma é uma palavra que é usada para designar quando você olha para uma coisa e você vê o que você está querendo ver. Escotoma, na verdade, é uma doença das vistas, dos olhos. Mas essa linguagem é usada no livro Código da Vinci e é usada por alguns pensadores. É quando você enxerga uma coisa e vê naquela coisa o que você quer ver. Então você não está indo em busca da verdade, você está indo em busca de confirmação e de respaldo para a sua verdade. Mas quem persevera não se move segundo as suas convicções, mas segundo a revelação da palavra de Deus. E por fim, em segundo lugar, é esperar. Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, versículo 1. E ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Esperar é um desafio. Esperar é um tratamento de caráter. Esperar não é fácil não. Você orar, esperar e parece que Deus não está te ouvindo. Se olha em volta, a bênção veio para A, B, C. Imagina você uma moça solteira. Não importa se você já teve experiências no mundo ou não, mas você se guardou para Deus. O povo zomba quando uma moça que teve uma vida promíscua se converte e depois que fez tanta besteira, agora diz que é crente. É isso mesmo, Jesus Cristo veio para os doentes, não para os sadios, os saudáveis. Ele veio para transformar a sua vida, o seu passado não importa, porque quem está em Cristo nova criatura é. O que é inadmissível é você dizer que está em Cristo e querer viver como mundano. Aí a moça ora 1 ano, não vem o príncipe dela. Yasmin casou, até Ana Vitória casou. Todo mundo casou. E eu não caso? Aí aparece um homem mundano, prostituto, beberrão, mulherengo, mentiroso, corrupto, bonitão, sedutor. Aí você se impressiona com o fato dele ser bonito e sedutor. E não olha para o caráter dele. Aí casa com ele. Aí você junta o jugo desigual. Porque ele está vivendo uma vida de trevas. E você está vivendo uma vida de luz. E jugo desigual não se combina, porque água e óleo não se mistura. Mas quando Cristo Jesus entra na vida, você diz assim: Senhor, esse homem prostituto, esse homem mulherengo, esse homem corrupto, esse homem imoral, esse homem boca suja, devasso, profanador, que não tem temor do teu santo nome, se tu tens um plano na vida dele comigo, eu não vou dar uma brecha para ele. Eu vou orar e esperar com paciência no Senhor. Se ele tiver de ser meu, ele será. As notícias todo dia chegam, só cada dia pior. Que o cara aprontou aqui, aprontou ali, você na presença do Senhor. E no tempo de Deus, aparece um outro. Todo mundo pensou que era ele, né? Aparece um outro, que não é feio, mas também não é tão bonito quanto o outro. Não é sedutor como o outro, é trabalhador, honesto, decente. Aí você olha e diz: esse Senhor, eu queria aquele lá, mas foi o que o Senhor me deu, bendito seja o nome do Senhor. Aí esse homem te ama, te cobre de amor, de proteção, de cuidado, se comporta como um verdadeiro homem, que protege a sua mulher, que ama a sua família, e você se torna uma mulher feliz. E um belo dia você encontra aquele homem que você cobiçava, jogado na sarjeta, envelhecido, destruído pelo vício, porque ele não teve a coragem de renunciar ao mundo e à carne para se entregar a Jesus, mesmo tendo sido alcançado pela palavra da fé. Está cheio de gente assim, que a gente prega e elas não querem Jesus. Mas também está cheio de gente desse outro tipo também, que não tem a habilidade para esperar no Senhor. Minha oração é que Deus conserte tudo e que Deus coloque tudo no eixo, para que a sua vida e a sua família seja centrada, colocada no centro da palavra de Deus. Porque o Deus que eu sirvo, que é o Deus que você serve, é um Deus de milagres, é um Deus de poder, é um Deus que transforma realidades. Você crê nisso?
Eu orei pela conversão de minha mãe, que está ali atrás, por 12 anos e meio. Minha mãe não gostava de crente e menos ainda de pastor. E hoje ela é mãe de dois pastores, a avó de um pastor. E Bento já disse, você é pastor. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia. Deus está atrás de pessoas que tenham esperança, junto com a perseverança. Mas por fim, Deus está em busca de pessoas que tenham a capacidade de vigiar e então orar para ser alinhado com a eternidade. Diga, alinhado com a eternidade. E quando esse dia chegar, toda desordem que há na sua vida vai se transformar em ordem. E tudo que está desalinhado vai ser alinhado. E você vai ser colocado no centro da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E se na sua vida, por alguma escolha que você fez, alguma coisa está fora do lugar, não sinta vergonha disso. Ao invés de sentir vergonha, se quebrante na presença de Deus, se derrame em oração e se dedique em jejum. E creia que o teu Deus é poderoso o suficiente para mudar essa realidade. Não se entristeça com o que é ruim. Ore para que Deus transforme em algo bom. Creia, porque o Deus que você serve é o Deus dos impossíveis. E até que Ele venha, permaneceremos firmes e inabaláveis na sua palavra. Que Deus nos abençoe.